Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje, então, o Instituto Federal de Santa Catarina, no campus Joinville, nós reservamos esse dia para termos o dia todo, manhã e tarde, palestras referentes ao dia 21/9, que é instituído pela Lei 11.133, de 2002, como Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência. E hoje à noite, nós reservamos, como uma ação de um projeto de ensino que nós desenvolvemos aqui no Instituto, que é o projeto Te Acolhe, para realmente discutirmos as questões da pessoa com autismo, de jovens e adolescentes que estão dentro do espectro autista. E esse projeto de ensino, ele tem como objetivo criar ações para realmente garantir um espaço de inclusão, um espaço de direito, o direito desse jovem a aprender, conviver e estar aqui sem sofrer nenhum tipo de ação capacitista. Então, estamos muito felizes com a presença de todos vocês e já quero agradecer de antemão a nossa palestrante, a professora doutora Ana Wolff, que veio aqui de forma voluntária, né, para falar conosco, para discutir sobre a questão de pessoas autistas. E antes de iniciar, eu gostaria de chamar o Lucas, que é o bolsista desse projeto de ensino, e ele vai conversar um pouquinho com vocês. Boa noite a todos. Eu me chamo Lucas Gabriel Zaqueu, sou aluno aqui do IFSC, estou no 4º módulo, e, como a Yara falou, sou o bolsista aqui do projeto. E antes de nós começarmos a nossa noite, eu gostaria de ler uma poesia para vocês, chamada Construa uma Ponte. Eu sei que você e eu nunca fomos iguais, e eu costumava olhar para as estrelas à noite. E eu queria saber de qual delas eu vim, porque eu pareço ser parte de um outro mundo. E eu nunca saberei do que ele é feito, a não ser que você me construa uma ponte. Construa-me uma ponte. Construa-me uma ponte de amor. Eu espero pelo dia no qual sorrirá para mim, apenas porque perceberá que existe uma pessoa decente e inteligente, enterrada profundamente no fundo dos meus olhos caleidoscópios, pois eu tenho visto como as pessoas me olham, embora eu não tenha feito nada de errado. Construa-me uma ponte. Construa-me uma ponte, por favor, não demore. Vivendo na beira do medo, vozes ecoam como trovão em meus ouvidos, vendo como eu me escondo todos os dias. Estou apenas esperando que o medo vá embora. Quero muito ser uma parte de seu mundo. Quero muito ser bem-sucedido e tudo que preciso é ter uma ponte construída de mim até você. E eu estarei junto a você para sempre. Nada poderá nos separar. Se você me construir uma ponte, uma pequena, uma minúscula ponte, mas que leve de minha alma até o fundo de seu coração. Muito obrigado. Então, neste momento, após a leitura da poesia, teremos a fala da doutora Ana Carolina Wolff Mota, psicóloga, doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre pela instituição, cujo tema de pesquisa tem sido autismo, tema este ao qual trabalha profissionalmente desde 1995. Então, eu convido neste momento a doutora Ana a fazer a sua fala. Boa noite. Muito prazer, assim, de estar aqui, muito feliz pela oportunidade de vir aqui dialogar com essa comunidade. Eu espero conseguir atingir vocês nas palavras. Acho que o Lucas já trouxe uma abertura sensível, né? E a ideia é a gente poder dialogar um pouquinho sobre isso também. Eu falo dialogar porque é um pouco isso que eu espero, assim. Eu estou propondo, né? Eu propus alguns slides aqui para a gente pensar juntos, mas vocês fiquem à vontade se alguém quiser fazer algum comentário no meio,
tá na proposta, tá? Então, vamos lá. Eu propus esse tema pensando que a gente está lidando aqui principalmente com o ambiente de educação e eu entendo que no IFSC, principalmente adolescentes e jovens adultos, né? Esse é o público principal de vocês. E então, quero falar disso, né? De autistas nesse contexto e de como a gente pode conviver e aprender mutuamente, que é uma aprendizagem de mão dupla, uma via de mão dupla nesse processo de convivência e interação. Pode passar, por favor. Eu que passo, né? Eu esqueci onde eu deixei o negócio. Joia. Mas eu acho que daí E onde é o negócio? Aqui pra cá? É esse aqui? Lá. Tá lá? Só que ele fica mais próximo. É um ladinho. Né? Esse aqui, né? Isso. Assim, Não tá pegando muito bem. Então, vamos lá. Eu sou psicóloga, né? Já me apresentaram. Eu atuo na área do autismo desde 1995. Não sou psicóloga desde lá, mas comecei antes de escolher o caminho da psicologia para trabalhar profissionalmente. Eu comecei, a minha primeira grande escola foi uma instituição especializada em autismo aqui de Joinville, que é a AMA, aqui perto da gente, aqui no Bom Retiro, né? Eu passei por essa trajetória, assim, de ter começado como professora na educação especial, depois me formei psicóloga, fui para a docência no ensino superior e também passei por percursos de mestrado, doutorado, então, né, esse trajeto acadêmico de pesquisadora. E atualmente eu estou basicamente na clínica, numa clínica particular, e trabalho lá com diagnóstico em todas as idades, e com intervenção principalmente na infância, mas em alguns casos a gente vai conduzindo também o trabalho, o acompanhamento de pessoas e famílias, né, que têm pessoas autistas, na idade da adolescência, até a idade adulta. Quando eu falo de autismo e quando penso na condição do autismo, eu penso principalmente nesses 4 referenciais aqui. Como aqui é um contexto de estudo, eu acho legal dizer isso, porque talvez alguns de vocês também gostem de estudar, queiram estudar, e ajuda vocês também a entender como é que eu vou, de que lugar eu falo do autismo. Além desse meu lugar de profissional, né, de experiência prática, tem alguns eixos teóricos que orientam o meu olhar para o autismo. Então, um deles é a psicologia do desenvolvimento. Na área da psicologia, a gente tem várias disciplinas que a gente estuda, e uma dessas ciências, uma das cadeiras, uma das disciplinas da psicologia como ciência, é a psicologia do desenvolvimento. Na psicologia do desenvolvimento, a gente aprende como é que as pessoas se desenvolvem, é a psicologia do desenvolvimento humano. Como que os humanos se desenvolvem, como é que as pessoas são, como é que a gente se torna quem a gente é. E quando a gente fala de autismo, a gente está falando de uma condição de desenvolvimento humano que é atípica, é diferente da maioria das pessoas desta espécie animal que chama espécie humana, né? Então, fiquem com isso, daqui a pouco eu resgato esse ponto, porque ele vai ajudar a gente a pensar algumas coisas aqui. Uma outra área da psicologia é a ciência comportamental, a psicologia comportamental. Como eu trabalho com desenvolvimento humano, a gente vai entender que o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento humano, ele é impulsionado pelas aprendizagens pelas quais as pessoas passam. A gente se desenvolve mais quanto mais a gente aprende. E a gente aprende pelas interações que a gente tem, né? A gente não se desenvolve simplesmente por um processo de dentro para fora, biológico, como se fosse só uma maturação com o passar do tempo. Não. Todas as interações pelas quais a gente passa, e eu estou falando de interação de todo tipo, estar sentado nessa sala, ouvindo essa conversa, é uma interação. Ter brincado na rua é uma interação. Ter mamado no peito ou mamado na mamadeira é uma interação. Toda a qualidade de interação que a gente faz modifica, produz alterações no nosso cérebro, faz aprendizagens e que promove, então, o nosso desenvolvimento.
Por isso somos tão diferentes, porque ainda que estejamos na mesma cultura, cada um de vocês está num lugar, num momento, num tempo, num espaço, numa perspectiva diferente de interação. Mesmo aqui nessa sala, vocês não estão no mesmo lugar. Tem gente que de repente vai se distrair, tem gente que de repente não escutou bem o que eu falei, tem gente que quando eu falei uma coisa lembrou de alguma coisa que já ouviu e parou para pensar naquilo e conectou e ampliou o entendimento. Todas essas conexões que esta experiência, que parece uma experiência igual para todo mundo, não é igual para todo mundo, né? Então, na psicologia comportamental, a gente vai aprender como é que os seres humanos podem aprender. O que faz a gente querer repetir experiências, o que faz a gente querer ter novos, ou não querer, mas a gente assumir novos hábitos, comportamentos. Quando a gente fala de autismo, a gente fala de um jeito diferente de se desenvolver e, antes disso, um jeito diferente de aprender também. A forma pela qual a pessoa autista aprende ela faz vias diferentes de aprendizagem. Então, a psicologia comportamental me ajuda diariamente a pensar sobre como é que cada pessoa que eu acompanho pode aprender. E esses dois últimos aqui, vou falar um pouco junto deles, porque esse aqui é um paradigma, são dois, né? O modelo social da deficiência e o paradigma da neurodiversidade, eles são dois eixos um pouco mais contemporâneos. O modelo social da deficiência, ele é um modelo teórico, é uma compreensão, é um entendimento sobre as deficiências, sobre como são as pessoas com deficiências, sobre como a gente pode compreender as deficiências humanas. Ele é uma tentativa de superação do que foi denominado modelo médico ou biomédico da deficiência. Então, o modelo social da deficiência é uma superação de alguns limites e algumas compreensões que no modelo médico acontecem. Eu vou falar um pouquinho disso em algum momento aqui de novo também, conforme a gente for sentindo que isso faz sentido a gente aprofundar. E o entendimento da neurodiversidade, né, o paradigma da neurodiversidade, também é um entendimento teórico, conceitual, de neurológico, de cérebro, diversidade de diverso. Muitos jeitos de ser. É uma compreensão de que os seres humanos são neurodiversos. Cada um de nós aqui tem um cérebro diferente do outro. A gente não falou há 2 parágrafos atrás aqui que o nosso desenvolvimento, ele não é apenas de dentro para fora, numa maturação biológica, mas que ele é produzido pelas nossas interações. Logo, se ele é produzido pelas nossas interações, e cada um de nós tem histórias de vidas diferentes, sente emoções diferentes em cada experiência vivida, a gente está fazendo diferenças nas nossas redes neuronais, nas nossas aprendizagens, nos nossos jeitos de ser. Cérebros são diferentes, ainda que se pegar cada um de nós aqui, cada cérebro olhar e vai comparar, vai se reconhecer. São cérebros humanos. Todos os cérebros têm uma característica de cérebro humano, mas eles são diferentes. São diferentes porque eles produziram caminhos, conexões, sinapses diferentes. O modelo da neurodiversidade ele é importante quando a gente fala de autismo, porque a gente vai entender que o autismo é mais uma das possibilidades de ser humano. É mais um dos jeitos diferentes que o cérebro humano pode ser. Ele não é um cérebro defeituoso, ele não é um cérebro falhado, ele não é um cérebro problemático. Ele é um cérebro mais uma possibilidade diferente de ser. Então, reconhecer o autismo nessa perspectiva é muito importante para a gente também reconhecer não só aquilo que pode ser barreira nas interações, mas aquilo que pode ser potencial nas interações. Porque as pessoas são de formas diferentes e podem produzir coisas de diferentes maneiras. Aqui, se vocês quiserem me encontrar fora da palestra, né, eu tenho 2 canais no Instagram. Um é o meu canal mais institucional, profissional, que é o Mediação.
underline psico, é da clínica. Lá a gente compartilha um pouco do que a gente faz, é mais para abrir um canal de comunicação com quem acompanha os nossos trabalhos. E o Psico Ana Wolf é o meu pessoal / profissional, porque ele não é pessoal da vida pessoal, mas ele é da pessoa Ana, mas como profissão, ali eu produzo bastante conteúdo sobre autismo, então quem gosta desse assunto, quer aprender, quer manter-se de alguma forma conectado com isso, eu convido vocês a me acompanharem, e ali também é um canal onde vocês podem interagir comigo se desejarem. Eu gosto de dizer que se você conhece uma pessoa autista, você conhece uma pessoa uma pessoa autista. Você não conhece do autismo. E aí eu gostaria de saber, quem aqui na sala convive, conhece, tem experiência no dia a dia com pessoas autistas? Joia. Os que não levantaram a mão estão aqui por quê? O que vocês estão fazendo aqui? Sou filho da minha mãe. Aprender. Sou filho da minha mãe. Tu veio por causa da mãe? Não, sou filho da minha mãe. Ah, tu veio junto com a mãe, veio acompanhar aqui, tá? Eu sou autista, só que eu fui. Ah, e você é autista, entendi. Então a gente está falando de coisas aqui que provavelmente são parecidas com o teu jeito de ser, né? Mas eu fico muito feliz quando tem gente que não convive no dia a dia e está aqui, porque eu não quero falar com os autistas, eu quero falar com os neurotípicos, porque a principal via se é que a gente pode falar tratamento do autismo, é a educação. Mas não é a educação do autista, é a educação dos neurotípicos, é dos não autistas. Porque os autistas têm seu modo de ser e sofrem muito porque o modo de ser deles não é legitimado pelos outros. E aí existe uma pressão para tentar modificá-lo, para tentar fazer com que ele se adapte ao mundo do outro, né? Quando, na verdade, esse processo precisa ser uma via de mão dupla. E aí que a gente precisa também pensar, eu gosto muito de usar essa frase aqui para a gente lembrar, porque cada um de vocês, com a sua experiência com autismo particular, dentro da família, ou um colega de sala de aula, ou tem um professor que é autista, ou tem um vizinho lá, um primo que é autista, aquele autista certamente ele vai te ensinar muito, vai fazer você pensar sobre várias coisas, vai fazer você entender algumas coisas sobre autismo, mas isso não te faz habilitado ou, né, conhecedor do autismo por um motivo bastante simples. Opa! O autismo, ele é plural. Tem muitas formas. A gente até fala de espectro do autismo hoje, justamente porque não existe um jeito padrão de ser autista. Autismo é plural e os autistas são singulares. Você não vai conhecer dois autistas iguais. Você não vai conhecer dois autistas que são com comportamentos idênticos. Isso, inclusive, muitas vezes leva alguém com uma experiência particular com o autismo a questionar o autismo do outro, porque acha que não. O autismo que eu conheço não é assim, isso aí não deve ser autismo. Só que os autistas, eles podem ser de maneiras muito diferentes, de muitas possibilidades também. Também há uma super diversidade dentro dessa categoria, né, que é o autismo. O autismo, então, para quem nunca ouviu falar, mas até para quem ouviu falar, para a gente tentar colocar todo mundo aqui na mesma página, né? O autismo é considerado, então, uma condição de desenvolvimento humano marcada por atipicidades. Quando a gente vai ver na literatura, muitas vezes a gente vai encontrar os autistas têm déficit em comunicação, têm déficit na interação social, têm déficit na capacidade de reciprocidade social, eles têm comportamentos repetitivos. Isso não está completamente errado, mas eu gosto de mudar um pouco a nomenclatura aqui, porque eu acho que é legal a gente pensar um pouco, já agora, refletindo algumas questões. Vejam, eu estou dizendo que o autismo é uma condição de desenvolvimento humano, é um jeito de desenvolver o humano se desenvolver, que é marcada por uma atipicidade.
eu não estou falando que ele tem um déficit, eu estou falando que tem um jeito atípico de se comunicar, de se organizar na aprendizagem de comunicação e interação social. Vejam, se a gente tem nessa palestra aqui, se eu for uma palestrante que não fala português, que eu venho de um outro país, eu venho da Alemanha, e eu só falo alemão. Quem de vocês aqui entenderia a minha palestra se eu estivesse fazendo uma palestra em alemão? Quem de vocês entenderia? Tu entenderia um pouco? Sprichst du Deutsch? Ja? Ein bisschen. E ein bisschen. Ó. Então, se a gente falar, se eu viesse falar em alemão aqui com vocês, e eu só sei falar essas frases que eu falei aqui, tá? Não sei falar mais nada. Eu não sei dar uma palestra em alemão. Se eu viesse falar em alemão aqui, vocês não estariam entendendo, né? Quem teria um problema de comunicação aqui? Eu, que falo em alemão, ou vocês que não entendem alemão? Nossa, Vocês? Eu não. Eu não teria problema de comunicação. não. Nós todos, Se não há eu e comunicação, vocês. não tem resultado. Isso. Comunicação é via de mão dupla. Não tem comunicação de um ou de outro. Comunicação é comum ação. É uma ação entre dois, é sempre uma interação. Não tem comunicação de um só. Se um está falando e não tem ninguém recebendo, não é comunicação. Ah, mas e quando eu escrevo um livro? Ok, se você escreve um livro e guarda na tua gaveta, não tem comunicação. Se você bota ele na prateleira da biblioteca e alguém lê, se você põe alguém lê, é uma comunicação. Enquanto não tem o outro recebendo, não tem comunicação. E se tem um mandando mensagem e o outro que está recebendo não consegue decodificar aquilo, há um problema para os dois. Não é de um ou de outro. Concordam comigo? Então, se a gente tem uma pessoa que é autista, que tem um jeito diferente de se comunicar, não consegue se apropriar da forma como culturalmente, nesse grupo, a gente estabeleceu os códigos de linguagem, quem é que tem um problema de comunicação? É o autista? É todo mundo. A menos que você não esteja nem aí para ele. Que ele está tentando se comunicar e você não está interessado na comunicação dele. Aí, talvez, injustamente, a gente vai dizer que é ele que tem um problema. Mas dá para dizer assim, não, eu estou aqui pronto para receber a comunicação. Ele é que não consegue me dar direito. Não tem isso. É claro que o ideal seria uma palestrante alemã ter alguém aqui fazendo uma tradução disso. Esse é o ideal, né? Ou se pudesse conseguir falar em português, melhor ainda. Mas quando tem duas partes, uma mandando mensagem e a outra recebe, mas não entende o código, o problema de comunicação é de ambos. Então, não dá para dizer que é o autista que tem um problema de comunicação. A gente precisa entender que quando a gente está num ambiente onde uma pessoa autista não está entendendo o que está acontecendo lá, não é um problema dela, é um problema de ambos os lados. Assim como a gente vai ver, tem professores aqui no grupo? Tem, né? Assim como a gente vai ver muitas vezes escrito em algum lugar, ou as pessoas dizendo que as pessoas autistas têm um problema de aprendizagem. A lógica é exatamente a mesma. A aprendizagem acontece de que maneira? Numa sala de aula é espontânea? Não. Como é que é? Ela não é mediada pelo professor? Não é o professor que prepara, planeja, tem uma intencionalidade no seu ensino? Então, o processo de aprendizagem não é um processo isolado. Ele é um processo de ensino-aprendizagem. Se esse aluno não aprende, a gente tem um problema de ensino-aprendizagem. A gente não tem um problema de aprendizagem. Eu posso dizer que este aluno tem uma forma atípica de aprender e eu, professora, não descobri, não entendi por que vias ele consegue aprender. Mas eu não posso dizer que ele tem problema de aprendizagem porque eu estou aqui ensinando e ele é que não aprende.
É a mesma coisa que eu dizer, gente, eu estou dando a palestra em alemão. Se vocês não entendem, sinto muito, é problema de vocês. É a mesma coisa. Está fazendo sentido? Então, percebem como a gente tem que começar a repensar esse lugar das palavras, de como a gente acha, às vezes, que é o autista que tem um problema. Não, é quando ele vem ao meu encontro, nós dois temos um problema de comunicação. Quando ele vem no grupo e ele não consegue se interessar pelas coisas do grupo, a gente tem um problema de interação. A gente tem. Esse problema é compartilhado. E eu quero trazer essa ideia, eu quero que vocês fiquem comigo nessa ideia, porque é essa ideia de corresponsabilidade que a gente precisa trazer para as nossas relações. Porque senão a conta vai ficar cara, de novo, sempre para aquele que já é menos privilegiado, menos, né, tem menos acesso de novo. Sempre a conta fica mais cara para o mesmo. Autismo, eu gosto de dizer que é uma identidade. Eu vou voltar nesse assunto ainda da identidade também, tá? Mas isso está meio louco, né? Será que é algum negócio aqui? Perfeito. Algumas informações ainda para a gente alinhar aqui essa explicação sobre o autismo. O autismo é uma condição inata. Inata significa nasceu com. Ele é assim. Ele não ficou autista, ele não se tornou autista, o autismo não apareceu. Nossa, mas Ana, eu conheci um cara que com 46 anos ele recebeu o diagnóstico de autismo. Como assim? Como que, se ninguém nunca viu antes, então ele era autista antes? Se ele recebeu esse diagnóstico e o diagnóstico está correto, ele sempre foi autista. Nunca se deu este nome antes, nunca talvez ninguém se deu conta de que aquele jeito diferente dele ser tinha uma nomenclatura na perspectiva médica que pudesse nomear, né, essa qualidade de funcionamento dele. O autismo não é uma condição adquirida, ele se trata, então, de uma condição neurobiológica desde a gestação lá, né, a hora que as duas células do pai e da mãe se juntam e começam a formar esse feto, em algum momento essa diferença já vai marcando a formação desse organismo. Quem tem TDAH tem autismo ou é diferente? São dois diagnósticos diferentes, TDAH é um e TEA é outro, transtorno do espectro do autismo. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os dois, eles estão debaixo de um mesmo guarda-chuva, que se chama, o guarda-chuva é o transtorno do neurodesenvolvimento. Existe uma nomenclatura mais global, que não é um diagnóstico, é uma classe de diagnósticos, que se chama transtornos do neurodesenvolvimento. Essa classe tem o autismo, tem o TDAH, tem a deficiência intelectual, tem o transtorno de déficit de linguagem, tá? Então, tem algumas condições que estão debaixo desse guarda-chuva. TEA e TDAH, a gente costuma dizer que eles são meio primos, eles são meio priminhos. E é muito comum pessoas autistas também terem o TDAH associado. Muito, quando eu falo muito, é muito mesmo, tá? É mais de 80% das pessoas autistas também têm o TDAH associado. A gente nem costuma dizer que eles têm os dois diagnósticos, porque o TDAH é quase como se fosse um pedaço do autismo. Inclusive, muitas pessoas com TDAH, muitas pessoas autistas, recebem primeiro o diagnóstico de TDAH, e às vezes lá na frente as pessoas vão dizer, mas parece que o TDAH não dá conta de explicar todas as características diferentes dele. E aí eles vão ver assim, ei, esse TDAH não é só TDAH, ele é autismo e um TDAH veio junto aí nessa história, né? Desse jeito mais desligado, parece que às vezes é um pouco mais lento para se ligar nas coisas, meio confuso, atrapalhado na hora de fazer a gestão das suas tarefas. E isso é bastante comum no TDAH, e muitas vezes a gente vai ver que esse jeito é um pouco mais confuso do que se espera, no sentido de que isso atravessa mais áreas da vida do que o TDAH costuma revelar, né? E aí a gente vai ver que é um TEA com um TDAHzinho aí que veio de carona.
O TOD é esse guarda-chuva? Não, o TOD ele não é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se eu não estou enganada, ele é considerado um transtorno comportamental. Eu acho que ele entra numa categoria assim, mas eu não tenho certeza, eu preciso conferir. Já me fizeram essa pergunta na quarta-feira, onde eu dei uma palestra, também fizeram exatamente essa pergunta. E eu não fui buscar a resposta aí, não tive tempo. Mas se eu não estou enganada, ele está numa outra classe de transtornos comportamentais. Não está no neurodesenvolvimento. A genética tem um papel bem significativo, que a gente chama ali de uma participação de mais ou menos 90% na manifestação do autismo. Então, os autistas, o autismo ele é uma condição de expressão, a gente chama de etiologia polifatorial. A origem do autismo, de onde veio, de onde tudo começou? É polifatorial, muitos fatores, não é só a genética, é mais fatores. Inclusive fatores ambientais. E quando a gente fala genética, a genética não é só hereditariedade, tá? Acho que aqui no IFSC não tem formação na humanas, né? Na área de biologia, essas coisas, né? Tá? A enfermagem então ainda passa um pouco por esse assunto. Mas para entender a genética, a gente fala de genética. Genética, vocês entendem qual é o campo aí, né, que eu estou falando. Genética não é só hereditariedade, não é só lá, a célula da mãe e do pai juntou e eu recebi essa herança genética. Genética também pode ter mutações. Lembram? O pai dá uma célula e a mãe dá uma célula. Junta, aí vocês vão lembrar de biologia lá do ensino médio. Elas começam a fazer meiose e mitose, vai fazendo multiplicação celular. E vai formando, e daqui a pouco faz diferenciação celular. Elas duas células começam a se multiplicar, e daqui a pouco ela vira neurônio, vira pele, vira osso, vira sangue, né? Vira diferentes tipos de células, até formar um bebê. Nesses processos de multiplicação, às vezes acontecem pequenas alterações, vai uns genes meio falhadinhos no meio do caminho. E é nessas mutações que pode também ter uma expressão do autismo. Entre outras milhares de coisas que a gente pode ter, né? De consequências por conta de mutações. Mas o autismo também tem esse elemento que pode participar. O autismo ele parece ser mais comum em meninos do que em meninas. E vejam, eu uso parece ser porque até hoje a literatura tem trazido ainda uma proporção de 4:1. Mas a gente não tem mais certeza se é exatamente essa proporção, tá? Por quê? 4:1 significa a cada 100 autistas, 80 são meninos e 20 meninas. Mais ou menos essa proporção que a literatura traz, tá? Isso já há algumas décadas. Mas a gente tem questionado isso há bastante tempo, por algumas razões, e a principal delas a gente tem percebido que a manifestação do autismo nas meninas, ela se dá de maneiras diferentes do que dos meninos. Meninos, eles têm comportamentos mais externalizantes. Meninas, às vezes, têm comportamentos mais internalizantes. O que isso significa? Os desconfortos adaptativos que os meninos autistas expressam vêm em forma de comportamento que todo mundo vê. As estereotipias, andar de um lado para o outro, ou ficar, às vezes, um pouco mais avoado, se separar do grupo, né? Falar sozinho, enfim. As meninas, e isso também é uma característica do cérebro feminino, elas têm uma percepção social um pouco maior do que os meninos, e isso, em geral, pessoas de desenvolvimento típico também, meninas e meninos têm cérebros diferentes. As meninas, as mulheres, cérebros femininos, eles têm uma dose de empatia maior do que os homens. Em compensação, os homens, eles têm uma dose de capacidade de sistematização, padronização bem maior do que as mulheres. Então, homens, por exemplo, são muito melhor em raciocínios matemáticos, espaciais, né? Enquanto mulheres, elas têm uma visão, a capacidade de fazer acesso de leitura ao mundo subjetivo mais ampliado do que o homem. Elas são mais sensíveis para isso. Parece até que eu não estou falando muita novidade. Vocês devem perceber isso, que já é um pouco uma coisa que se fala a respeito de homens e mulheres, né? Mas isso não é que tem que ser assim. Não é que todo homem é sistemático e toda mulher é mais empática, tá?
Isso são tendências, tá? Tem muitas mulheres super sistemáticas e muitos homens muito empáticos, e isso não faz ninguém menos homem ou menos mulher, é só para dizer que são tendências biológicas. E no autismo, então, tanto que teve um teórico que um dia chegou a expressar que o autismo parece uma síndrome do extremo masculino. É como se ele fosse mais masculino para cá e mais feminino para cá, empatia e sistematização. O autismo, ele extrapola esse, assim, é um extremo masculino, altamente sistemático e pouco empático. O que também não é bem verdade, porque se a gente vai ver, tem muitos autistas, e aí principalmente as mulheres, que acaba ampliando hoje a nossa compreensão de que talvez não é exatamente 4 pau para 1, talvez até seja menos, né? 1 para 1, ou talvez um pouco mais homens, mas meninas não. Meninas mais do que isso que sempre se estimou, porque começou-se a perceber que as meninas autistas, elas têm uma tendência comportamental diferente. Inclusive, às vezes, não percebida na infância, na adolescência, vão se identificar, às vezes, mais tarde só. Porque elas são empáticas, elas não são exatamente afastadas, elas têm muita motivação social. E outra, tem uma validação cultural do comportamento autista das mulheres, porque as mulheres, as meninas autistas, elas são mais quietas, mais introspectivas. E se a gente pensar em expectativa de comportamento feminino, elas são mais quietinhas, obedientes, né? Mais enquadradas, e são assim mesmo, e aí ninguém acha que aquilo é um problema, ou ninguém acha que aquilo é diferente, ou que mereceria uma atenção. Não, ela está só sendo disciplinada, educada, comportada, né? E às vezes tem um sofrimento ali que as pessoas estão, né, que está sendo invisibilizado. Então, a expressão comportamental do autismo em meninos e meninas são diferentes, e a gente daí tem encontrado ao longo dos tempos um subdiagnóstico de meninas. Muitas meninas têm recebido diagnóstico bem tardio, porque realmente elas não estão sendo percebidas antes do tempo. Hoje em dia, pelo menos a minha realidade de consultório tem mostrado um pouco diferente isso. Eu já tenho recebido bastante pedidos de análise de observação, de avaliação para diagnóstico de meninas, e de fato elas são realmente diferentes do que a gente costuma. Eu costumo fazer uma reflexão pessoal, assim, na minha trajetória profissional. Certamente eu neguei diagnóstico, eu disse que não era autista há 10 anos atrás. Muita gente que hoje, se eu estivesse fazendo avaliação com os meus critérios atuais, eu teria reconhecido, poxa, essa pessoa era autista, e eu não via, eu não sabia, eu não entendia que aquilo era uma expressão do autismo também. Mas é assim, a gente vai aprendendo com a experiência, a gente não é bom desde o começo, né? A gente não começa acertando. E o diagnóstico do autismo, ele é clínico comportamental, ele não é um diagnóstico que a gente consegue fazer com marcadores biológicos, né? A gente não consegue fazer um exame de sangue, um exame genético, um exame neurológico, né? Para saber se ele é autista. Para saber se é autista, é observando o comportamento e entendendo a história de desenvolvimento dessa pessoa, porque também não é só o comportamento como ele se apresenta hoje. Eu tenho que entender desde quando é assim e como foi lá nos primeiros anos de vida, porque ele é uma alteração no desenvolvimento. Se alguém me diz, não, ele tem estado assim agora na adolescência, mas quando criança ele não era assim, eu quero entender, e quando criança ele era como? Se o como da infância for um como diferente, porém também atípico, isso pode me dizer, opa, talvez é autismo mesmo. Mas se era um como diferente, típico, talvez o que a gente está encontrando na atualidade não é exatamente autismo, mas é alguma coisa que ficou parecendo autista, mas é um outro diagnóstico, é uma outra condição, tá? Eu recebo muitos adultos, jovens adultos, assim, que vêm com dúvidas se eles podem ser autistas, e aí o que a gente identifica, às vezes, é que é um quadro de depressão que está presente de forma mais persistente, e aí ele causa isolamento, causa uma ansiedade social, causa uma dificuldade de se manter em tarefas, né? Não consegue fazer contato visual porque ele está com uma defasagem, está muito prejudicada a motivação dele para a interação social, mas não foi sempre assim. Ele foi ficando assim na adolescência.
Inclusive, uma das coisas que eu tenho percebido muitas vezes aquele adulto que está achando que é autista foi um TDAH maltratado na adolescência. Um TDAH que leva para uma depressão e produz um estereótipo comportamental muito parecido com o do autismo. Isso não é menos ou mais preocupante, tá? Cada pessoa tem o seu sofrimento e a gente tem que buscar as ajudas para aquilo que ela precisa igualmente. O autismo, 3 palavras aqui para a gente pensar. É uma neurodivergência, é uma deficiência e é uma identidade. Eu usei antes a palavra neurodiversidade. Agora eu estou usando neurodivergência. Eles não são muito diferentes, mas a neurodiversidade, todos nós somos neurodiversos. Aqui nesse grupo todos são neurodiversos. Neurodivergente seria sinônimo de neuroatípico, tá? É um perfil neurológico divergente da maioria. Entenderam? Entendem a ideia? Tem o neurotípico. Eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa neurotípica. Eu não reconheço no meu jeito de ser, no meu cérebro, alguma forma atípica de funcionar. Se eu fosse uma pessoa com diagnóstico de TDAH, eu seria uma pessoa neurodivergente. Porque o TDAH é uma alteração do desenvolvimento daquilo que é esperado para o desenvolvimento típico, é uma neuroatipicidade. Então, o autismo é uma neurodivergência, assim como é o TDAH, a deficiência intelectual, a esquizofrenia, tá? Deficiência. A palavra deficiência, vejam, o autismo é uma deficiência. O autista não é deficiente. Vamos pensar juntos aqui. Lembra que eu falei do modelo social da deficiência? Vou comentar rapidinho aqui, tentar ser o mais objetiva possível. Tem 2 modelos, o modelo médico, biomédico e o modelo social. No modelo biomédico, eles entendem assim, ó. Nós somos uma espécie humana que é esperado que o humano se desenvolva assim, que eles pegam lá uma média de como é que os humanos são, esse é o médio, esse é o humano médio. O humano, ele tem que ser assim, ele aprende com essa velocidade, os marcos do desenvolvimento são esses, assim é o humano médio. Toda pessoa que não está nessa média, ela é uma pessoa diferente, ou para cima ou para baixo, não importa, ela é diferente, ela tem um corpo diferente. Nasceu, não tem uma má formação do pé, é diferente. Tem um processo de formação das sinapses muito acelerado e aí ele não consegue se concentrar muito nas coisas, é diferente. Toda essa diferença, na perspectiva do modelo médico, é reconhecido como uma deficiência. E ele é entendido, então, como uma pessoa deficiente. No modelo médico, quem não está aqui nesse meio, nessa média, vai, então, ser deficiente. Se ele é deficiente, e aí a sociedade está pronta, está ali, tudo funcionando na sociedade. Toda essa pessoa que não está na média, ela vai ter dificuldade de conviver em sociedade, porque ela não vai conseguir correr como os outros, ela não vai aprender como os outros, ela não vai conseguir conviver como os outros convivem, ela vai ter dificuldade de organizar as emoções, seja lá qual é a diferença, a deficiência dela. Então, no modelo biomédico, ele é uma pessoa com deficiência, o autista seria esse também, ele é deficiente, e a gente deveria dirigir todos os nossos esforços sobre esta pessoa, para que ela melhore e fique o mais próximo possível desse meio aqui. Entenderam o raciocínio? Então, ele é uma pessoa deficiente e a gente deveria de reabilitar, tratar, vai para a clínica, faz terapia, faz tudo o que possível para ele ser o mais perto possível dessa média, para ele conseguir viver bem em sociedade. Eu estou fazendo uma caricatura também, tá? Estou tentando ser simples aqui para comparar. No modelo social da deficiência, a gente entende o seguinte: existem seres humanos, pessoas, e existe uma sociedade. Essa sociedade que tem hoje, ela não foi sempre assim. Ela é uma criação humana. Ela foi inventada. Vamos pensar lá, os nossos ancestrais, né?
Nossos ancestrais como eram? Lá, tudo peladinho na floresta, na selva, morando em caverna, não tinha roupa, não tinha colher, não tinha sapato, tava lá. E aí eles começaram a inventar coisas para sobreviver na sociedade. Eles inventaram roupas, eles inventaram cadeiras. E aí agora vocês olhem em volta de vocês aqui. O que sobrou da natureza aqui? O que tem de natural aqui na nossa sala? A flor. A flor? Eu acho que não, tá? Porque eu nunca vi a natureza dando flor em vaso. Verdade. Porque lá em casa eu planto flor, não fica assim, tá? Ela exige toda uma tecnologia para chegar nessa flor bonita, não é verdade? A natureza não faz assim. Ela, claro que a rosa é natural, mas ela com certeza ganhou adubo aqui que não foi tudo natural. Teve tecnologia ali sobre ela. Nosso corpo é natural? Hã? Vocês escovam o dente? Então já começa por aí. Vocês vão no dentista, provavelmente em algum momento da vida vocês já foram no dentista fazer algum procedimento. Percebem que não é natural? Vocês lavam o cabelo? Passam shampoo? Passam desodorante? Graças a Deus. Espero que sim. Percebem como a gente interferiu no nosso corpo? Toda a nossa estrutura, as coisas que a gente come não são naturais, são tudo industrializadas. A gente é o tempo todo exposto. O bebezinho que acabou de nascer não tem um corpo completamente natural, porque essa mãe passou por um processo gestacional acompanhado pela medicina. Ele já nasce com roupa azul e cor-de-rosa, né? Olha quanta coisa já é atravessada. Bom, para que eu estou dizendo isso? Voltando lá, modelo médico e modelo social. No modelo social, a gente entende que tudo o que existe na sociedade tem uma história de construção. Tudo que está aqui foi construído pelo homem. Sabe por qual homem? Sabe que homem que produziu essas cadeiras, o piso, as lâmpadas, o tamanho da sala? Esse homem aqui, ó. O homem médio. Foi esse aqui que fez as coisas. O homem médio que decidiu como é que as coisas no mundo vão funcionar. E sabe para quem é que ele fez as coisas no mundo? Para o homem médio. Todo mundo que é diferente não encontra essa sociedade pronta para ele. A sociedade não é sob medida para ele, ela é sob medida para o homem médio. É claro que todos somos neurodiversos, mas quando eu falo médio, não é igual, eu estou falando médio. Todo mundo quanto mais perto da média, menos tu tem tensões adaptativas. Todo mundo se esforça um pouco mais, um pouco menos. Estou falando todo mundo aqui, nesse caso, eu estou falando todo mundo próximo da linha média, tá? Então, a nossa sociedade ela foi feita por humanos típicos para humanos típicos. E quem é atípico já nasce tendo que se esforçar mais do que os outros. Então, no modelo social da deficiência, a gente entende que cada pessoa que é atípica, é diferente, que não está na média, não é deficiente, mas ele tem deficiência. Porque a deficiência dele, ela aparece no momento em que ele tem que interagir com essa sociedade preparada para o neurotípico. A deficiência dele aparece quando ele encontra barreiras na sua convivência, na sua interação. É quando ele vai conviver e percebe que, opa, as coisas não foram feitas para o meu jeito de ser. Eu vou para a escola, eu não consigo suportar tanto tempo em sala de aula. O professor ensina e eu não entendo as coisas do jeito que ele explica. O professor pede para eu mostrar o que eu aprendi, mas isso eu não consigo escrever no papel do jeito que ele queria. Se ele me pedisse para falar, eu conseguiria. Se ele me desse um computador, eu conseguiria. Se ele preparasse a prova de um outro jeito, eu conseguiria expressar. Tá fazendo sentido para vocês? Então, quando a gente fala que o autismo é uma deficiência, é porque a gente vai reconhecer não que a pessoa autista, ela absolutamente é alguém deficiente, mas ela é alguém que, quando colocada nesse grupo social global, ela não consegue, ela não dá um match rápido para as coisas. Ela tem que fazer um esforço
adaptativo bem maior para conseguir conviver em sociedade. Os barulhos que a gente tem na nossa sociedade, elas foram pensadas para aquilo que é mediano, para aquilo que é suportável para a maioria. Às vezes a gente até diz, não, mas tem lugar que é insuportável. Sim, porque daí é insuportável para muitos, e aí a gente vai regular as coisas para aquilo ser adequado. Quando a gente fala de identidade, a gente vai entender, então, que autismo também é uma condição de identidade. Pessoas autistas não são pessoas com autismo, mas são pessoas autistas. Deficiência não é ele, está com ele quando ele vai para a sociedade. Agora, o autismo é ele. É quase como a gente dizer, é quase equivalente a dizer que eu sou mulher, e mulher é o que eu sou, é parte de mim, é da minha identidade. O autismo é da identidade da pessoa também. Ela é autista, ela não tem autismo, ela não é uma coisa acessória e que a gente pode, se a gente pudesse tirar o autismo dessa pessoa, é igual querer dizer, vamos tentar tirar a feminilidade dessa pessoa que se diz mulher. Não tem como separar. Vocês percebem? Eu não consigo vir aqui falar para vocês e a gente deixar de lado o fato de eu ser mulher, porque ele é da minha Constituição. Fosse um homem falando exatamente tudo que eu falei, recebem diferente essas coisas, porque é uma outra pessoa falando. Então, a pessoa autista, ela é autista também como o seu jeito de ser. É quase, quando eu vou dar a devolutiva, né, de diagnóstico para alguém, para a família, ou para a própria pessoa autista, eu gosto de dizer assim que tem que pensar no autismo como se fosse uma parte, como se fosse da tua personalidade, uma característica da tua personalidade. É o teu jeito de ser. Nossa, eu botei um negócio aqui. Vamos lá. Pode passar aí, tá? Passa para ti. Aí. O autismo não tem cura porque ele não é doença, ele não é uma condição que a gente tem que combater, tem que tentar eliminar. Se um dia vocês ouvirem isso, eu sinto muito, a gente ainda encontra pessoas dizendo isso. Eu estou tentando diminuir o autismo do meu filho perdeu o diagnóstico de autismo, eu estou fazendo de tudo para o autismo ser imperceptível. Eu sinto muito pelo autista que está passando por isso, por pessoas com esse objetivo perto dele. Porque isso... a gente está num momento, acho bem legal, assim, pelo menos nesse aspecto conceitual, assim, que a gente já consegue dizer e dá para usar essa comparação. É igual dizer para uma pessoa que é homossexual que a gente está tentando tirar a homossexualidade e tentar transformar ela em heterossexual. É a mesma coisa, tá, gente? Porque é da constituição do funcionamento dela. Não tem como... mas então tudo bem, quer ser gay, pode ser gay, mas então tenta pelo menos... ser um pouco mais discreto. É a mesma coisa que falar isso para um gay, falar com autismo, tudo bem ser autista, mas tenta, então, pelo menos passar desapercebido. Não, é como se você tentasse dizer para ele que ele não pode ser quem ele é. Então, o autismo não tem cura porque não é doença. A gente não tem que ficar falando de cura ou de eliminar diagnóstico. Se alguém um dia disser, meu filho tinha diagnóstico de autismo e não tem mais, de duas uma. Ou é mentira, porque não existe perder diagnóstico, ou o diagnóstico original era uma mentira, que não existia. E isso pode acontecer, tá? Daí não é que ele perdeu o diagnóstico de autismo, é que ele nunca foi autista. Lá, naquela época, deram diagnóstico, sabe lá, se deram por engano, e eu mesmo, né, já dei diagnóstico para pessoas alertando a família, eu vou dar o diagnóstico agora, criança de 3 aninhos, 2 aninhos, 2 aninhos e meio, vou dar o diagnóstico de autismo agora, porque eu percebo que ele está diferente e a gente precisa ajudar ele. Dizer que ele é autista ajuda vocês a encontrarem um tratamento, ajuda a acessar o tratamento. Agora, pode ser que quando ele tiver 8, 9, 10 anos, a gente perceba que não era bem autismo, era uma hiperatividade. Eram altas habilidades, e não era autista, era altas habilidades, era outra coisa. E ele foi desenvolvendo diferente. Às vezes é autista e altas habilidades junto também, né? Mas se disser que tem cura, você está falando de uma outra coisa que não é o autismo, tá? Tem tratamento, daí é o que eu também já tinha dito, o tratamento do autismo é pela educação, é uma via de mão dupla. O autismo se compreende, o autismo não se cura.
E, a partir disso, a gente pode, então, conduzir escolha para uma melhor adaptabilidade da pessoa no ambiente. Pode passar. Obrigada. Aí, só retomando um pouquinho aqui um aspecto que a gente já conversou um pouco, nós humanos somos uma espécie com mais de 6 milhões de anos de evolução. De 6 milhões de anos, a nossa espécie tem pelo menos isso. A gente construiu cultura, construiu estrutura social, tudo isso. Lembram que eu fiz essa conversa com vocês aqui? A gente foi construindo tudo isso aqui, não existia lá nos ancestrais. Isso veio, nesses milhões de anos, veio se produzindo, acumulando, melhorando, aprimorando. Para quais humanos? Pode passar. Quem foi que inventou, por exemplo, que 30 crianças numa sala de aula com um único professor aprende bem? Provavelmente alguém que só tinha aluno neurotípico, numa época em que só um tipo muito específico de aluno entrava, né? Quem foi que inventou que pessoas são capazes de aprender bem durante uma aula que dura 45 minutos? Provavelmente também para um formato específico de aula, um formato específico de professor, de aluno, né? Que as pessoas têm que se sentar em cadeiras para se alimentar. Isso é uma invenção humana. A gente inventou, a gente convencionou isso. Que cada um tem que ter seu quarto para dormir. A gente convencionou isso. Que numa festa a gente tem que usar roupa apertada, justa, salto alto. Quem foi que inventou isso? A gente convencionou isso, né? E a gente pode buscar aqui vários outros exemplos. Eu estou falando isso porque todo jeito de ser da gente sofre uma pressão social. Isso é natural, entre aspas aqui, porque natureza barra cultura, né? É normal que os humanos sofram pressões sociais para sua adaptabilidade. A gente só tem que cuidar para que essas pressões sociais não sejam pressões que façam as pessoas sofrerem, que façam as pessoas perderem a possibilidade de ser quem elas conseguem ser. Que a gente invisibilize identidades necessárias, possíveis, né? Que a gente deslegitimize jeitos de ser. Pode passar. Então, a gente agora vai caminhando para um fechamento da minha exposição aqui. O lugar do autista é onde ele quiser. Mas em quais contextos os autistas estão, de fato, autorizados a conviver? Eu boto esse autorizado aqui, entre aspas, para a gente pensar que, legalmente, hoje a gente está protegendo os autistas de que eles têm direito a estar em qualquer lugar. Mas se a gente está conseguindo permitir que os autistas consigam estar com a gente em todos os lugares, no mercado, na sala de aula, no aeroporto, numa festa, num shopping, numa praça pública, qualquer lugar, eles estão autorizados a estar. Se esse mundo, essa estrutura social foi pensada por e para pessoas neurotípicas, a gente tem pensado nas adaptabilidades necessárias? Eu estou falando de autismo aqui, mas a gente podia falar de toda a variedade humana que existe, né? Os espaços públicos possibilitam que todos pertençam à sua maneira? O que eu estou falando aqui é sobre pertencer, fazer parte, é ser parte dos lugares, não é apenas estar. As pessoas têm que sentir que as pessoas autistas pertencem, são parte desses pequenos todos que compartilhamos. O pequeno todo é aqui. A gente tem um colega que já se manifestou aqui que é autista, talvez tenham outros aqui. Qualquer autista conseguiria estar aqui com a gente? Será? Fico pensando aqui, será que qualquer autista poderia estar? A gente conseguiria dar acesso a qualquer pessoa autista? Pode passar. É sobre reconhecer as diferenças. Não só as pessoas são diferentes entre si, mas também as suas histórias, seus interesses, e os ambientes e suas funcionalidades. E os processos de inclusão, e aí a palavra inclusão aqui também, quando a gente fala de educação inclusiva, sociedade inclusiva, tem uma colega que costuma dizer assim, isso é redundante, né? Porque sociedade é social, é todos. Não faz sentido uma sociedade não ser inclusiva, porque ela não é social, afinal, né? Educação inclusiva, como assim? Se educação não tem como não ser inclusiva, porque senão não é educação. Se não é para todos, não é educação. Né? Que educação é essa? O que está por trás dessa ideologia educacional que não inclui, não tem como, não deveria ser, né? E os processos de inclusão, eles não têm formas ou procedimentos universais, porque não tem protocolo mesmo.
cada pessoa autista não é singular, não é diferente, então a gente precisa pensar em modos diferentes de funcionar, uma sala de aula, uma metodologia de ensino, né? A forma como a gente vai organizar um ambiente, uma festa, um lugar, qualquer encontro de humanos, ele vai ter maneiras diversas de ser de acordo com aquela diversidade de pessoas que se vai encontrar ali. É sobre combater desigualdades de oportunidades. A gente não vai combater desigualdade de humanos, porque a gente quer justamente lembrar que nós já somos diversos. Ninguém está aqui querendo ser diverso. A gente é. Isso não é uma busca, é apenas uma constatação. O que a gente vai combater é desigualdade de oportunidade, né? Então, a gente precisa lembrar que as pessoas não partem do mesmo lugar. Portanto, as condições de resposta, de adaptação, de ajustamento que a cada um são necessárias, elas têm que ser individualizadas. E eu sempre gosto de lembrar, né, daquela ideia de que quem nasce atípico já nasce tendo que se esforçar mais. Portanto, quem não é atípico, quem é típico, e eu acho que aqui nessa sala uma boa parte deve se considerar ou deve ser típico, tem que lembrar do seu lugar de privilégio. É um privilégio ser típico, porque tu já nasce com o mundo feito para ti, com o mundo sob medida para você. Para tu estar aqui nessa palestra à noite, o esforço de cada um não é o mesmo. Para alguns foi muito mais, teve que ter muito mais esforço para estar aqui. Tinha gente que queria estar aqui e não pôde estar aqui. Não é verdade? Então é privilégio, e a gente precisa lembrar disso, para a gente não achar que quando se dá oportunidade para alguém que tem deficiência, a gente é que está perdendo, que está sendo injustiçado. Cara, tu está ganhando desde que tu nasceu. Tu já está ganhando desde que tu nasceu. Quando alguém que tem deficiência ganha uma oportunidade diferente da tua, é só uma tentativa de manter a justiça, porque tu não está perdendo nada. Né? Aquela história de cotas que as pessoas às vezes questionam, nossa, me esforcei tanto no vestibular, fiz uma super nota e alguém de cotas com uma nota menor entrou e eu não entrei. Que injustiça. Pois é, mas e que outras coisas essa pessoa perdeu ao longo da vida que para você sempre foi ali, ó, só compra o ingresso e entra, só bate na porta, a porta se abre, né? E as outras pessoas lá estão tendo que fazer muito esforço para tudo isso. É sobre ser via de mão dupla. Não tem inclusão onde apenas um lado precisa ir na direção da mudança. A gente não pode achar que é a pessoa com deficiência, é a família dela que tem que fazer o esforço por si só. A gente precisa lembrar do nosso lugar de privilégio e dar uma freadinha ali, abrir espaço e dar oportunidade, porque senão a gente não vai conseguir garantir a inclusão de verdade. Quem tem uma deficiência ou uma condição neurodivergente já se esforça diariamente para se ajustar ao mundo feito para outras medidas humanas. As principais barreiras para a inclusão de pessoas com deficiência, em geral, são barreiras atitudinais. No autismo, a maior dificuldade, né, para a deficiência física, você faz uma série de reparações físicas, estruturais, porta mais larga, faz uma rampa, adapta a cadeira ou espaço para a cadeira de rodas acessar, né? Enfim, no autismo é na atitude das pessoas, porque a questão pega na interação, pega na comunicação, pega no tempo que ele vai precisar para fazer as coisas, né? Então é na atitude. Não incluído, muitas vezes, se dá por barreiras de atitudes humanas. A vida do autista é construída na sociedade que ele está inserido. Então, ser autista é uma condição de identidade e é inato, só que a forma como o autismo se apresenta para nós, possivelmente é produto dessa sociedade ainda também tão capacitista. Os autistas que a gente conhece, e eu estou há quase 30 anos na área, 95, 2024, quase 30 anos que eu estou na área. Os autistas que eu conheci lá na década de 90 são bem diferentes dos autistas que eu tenho conhecido hoje. Porque a sociedade foi mudando, as pessoas foram mudando o entendimento. Então, a educação que as pessoas autistas têm recebido hoje já é diferente do que se recebia há 20, há 30 anos atrás. Os autistas estão diferentes. Mas, ainda assim, muitos autistas apresentam comportamentos, apresentam maneiras de ser que são respostas a uma educação capacitista que eles sofreram. Autistas com baixa autoestima,
autistas traumatizados, autistas com transtornos de ansiedade. Muito disso tudo que eles acarretam não tem nada a ver com o autismo biológico, tem a ver com essa expressão social do autismo que ele foi construindo nessa identidade autista dele. Uma sociedade que não deu espaço traumatizou. Uma sociedade que não respeitou o jeito dele ser fez ele se sentir ansioso. Uma sociedade que não reconheceu o potencial dele, que presumiu que ele não fosse competente, fez ele ter uma baixa autoestima. Faz sentido? Pode passar. Então, a forma como cada um de nós vê o autismo é resultado de uma história de sociedade capacitista e vai determinar a forma como os seus alunos, os seus colegas autistas também vão lidar com os seus alunos, né, vão lidar com o seu colega autista. Eu fiz a frase aqui pensando nos professores, que foi o que a Cristina tinha comentado, mas eu estou vendo que a maioria aqui nem é professora. Mas a forma como você olha para o autismo também é a forma como o seu aluno, o seu aluno autista, o seu colega autista vai ser tratado. Se você olhar para ele com dó, com pena, ou achar que ele não dá conta das coisas, veja, ele não dá conta das coisas neste modelo de expectativa social. Se você tem outro modelo, se você oferece outras possibilidades, ele pode dar conta de outras maneiras. Então, presuma competência, presuma que ele pode dar conta, presuma que ele pode aprender. E é isso. Muito obrigada. Estou aberta. Se alguém quiser ainda fazer algum comentário. Ana, muito obrigada pelas suas palavras. Neste momento, eu abro, então, ao público a fazer perguntas para a doutora Ana. Pode perguntar. Oi. Eu sou a Caroline, eu sou mãe de 2 autistas, eu sou autista, descobri meu autismo ano passado, né? Fechei o diagnóstico. E me pegou muito, assim, várias partes da palestra, principalmente essa questão ali esse último slide, que fala do quanto que o autista pode, muitas vezes, ser subestimado. Os meus meninos são nível 1 de suporte. E o que eu percebo, assim, na escola, de modo geral, é uma invisibilidade desse autista que é um nível 1 de suporte. E essa vontade de puxar ele para ele ser neurotípico. De não ajustar para as limitações dele, mas, tipo, vamos se esforçar mais para você conseguir ser igual aos outros, né? Então, isso pega muito, assim, e é uma coisa, assim, muito pesada, muito para a gente como família, assim, ver a escola tratando os filhos dessa forma. E, para mim, assim, passei toda uma trajetória, assim, desde a infância, que isso foi me exigido também, né? Que eu fosse típica, que eu tinha que ser um pouco melhor do que eu sou. E hoje, quando eu recebi o diagnóstico, eu vejo que não era que eu era insuficiente, é porque eu era típica. Então, as formas como o meu cérebro funcionava, as formas como o meu sensorial reagia, as formas como o meu emocional lidava com as coisas, é porque o meu cérebro era típico. Então, a sociedade fica puxando os autistas, assim, e eu digo os nível 1 de suporte, porque é os que ficam mais ali no limpo, né? Nessa questão que não parece autista. Eles gostam muito de falar essa frase, nossa, não parece autista. Como se fosse elogio, né? É como se fosse um elogio e quase que como uma pressão, né? Não parece. Então, se esforça mais um pouquinho para não parecer mesmo. Né? Então, falta um pouco de esforço da sua parte para você realmente não parecer autista. Então, é pesado. É bem... E é engraçado porque eu estou vendo se repetir na vida dos meus filhos. Né? Inclusive, passei por uma situação na escola do meu filho, eu tenho um filho de 14 anos, e a mesma situação. Né? Ele não se esforça, ele não presta atenção, ele não sei o quê, ele não estuda,
Sendo que ele faz tudo isso, só que ele não alcança o estudar, o se esforçar, prestar atenção dos típicos. Então, assim, eles querem puxar para cima, achando assim, é porque ele tem capacidade. Eles usam muito essa frase, é porque ele tem capacidade. Então, a gente não é porque a gente não tem capacidade, a gente tem. Só que, como tu falou, os caminhos neuronais são diversos. A forma de aprender é diferente. Então, é uma barreira, Ana, assim, que eu falo bem a verdade, assim, eu tive uma crise bem forte essa semana, de dizer assim para minha terapeuta, o mundo é muito injusto com os autistas, o mundo é injusto com a gente, o mundo não quer entender a gente, e as pessoas realmente são, né, categóricas, assim, e não querem entender. Então, esse tipo de ação pura, assim, eu acompanho o trabalho, inclusive, na minha pós, tem um módulo foi que minha eu aluna, né? participei. Eu lembro de ti. Lembra? A Carol tem um livro escrito. Então, assim, como é que eu vou dizer, assim, esquenta o coração da gente, sabe? Porque eu particularmente, estou passando uma semana, assim, muito difícil, né? De muita desregulação emocional, por causa dessa situação da escola do meu filho e de eu ver esse movimento para ele, assim, ele ainda não tem essa compreensão do que está sendo cobrado dele, né? Mas eu tenho, e daí eu sofro por ele, e eu tento lutar por ele, e eu viro a mãe megera da escola, eu viro a mãe bruxa, né? Porque a gente vai tentar defender os direitos deles, e a gente sai por ruim, sai por grossa. Se a gente se desregula, a gente sai por, né, desregulada, que não se controla. Então é bem pesado. Eu acho que o lugar, assim, de família, ele é um lugar, é um duplo lugar, triplo, quádruplo, porque você tem todo um processo de educação do teu filho, que é compreender como é que teu filho aprende, como que tu vai ajustar, como é que tu vai dar conta das coisas para ele funcionar bem, da melhor forma e na melhor potência dele, e ao mesmo tempo, o tempo todo, tem que fazer educação social. Eu sinto muito, mas é isso, precisa, faz parte, assim, é compulsório o trabalho de educação que uma família vai fazer com a sociedade também, né? Porque tu vai no mercado, teu filho tem um comportamento, as pessoas não enxergam que aquilo é o autismo, elas enxergam birra, indisciplina, falta de educação, ou passando a mão na cabeça, e às vezes tu vai ter que ignorar, né? Sinto muito, não dá para ficar dando aula o tempo todo, né, para todo mundo, e às vezes a gente vai ter que dizer, talvez não está claro para você, mas ele é autista e me dá licença, deixa eu conduzir aqui como precisa ser, porque as pessoas precisam aprender. E a gente só vai se importar com esse assunto quando esse assunto bater na gente. E hoje em dia, não dá mais para dizer que ninguém, que o autismo é um problema de algumas pessoas, porque é uma condição que está aí, né? E que bom que está aí, porque é assim, a gente espera mesmo que as pessoas todas, em alguma medida, tenham contato, né? Eu, no caso do Luiz, fui de escola pública, né, no município de Joinville. Então, eu tentei, por ser mãe, que ele poderia ser segundo professor. E quando chegou no 5º ano, a gente passou por uma situação pessoal e bateu na escola. E eu fui procurar no município, preciso de um segundo professor. Aí veio, o pessoal da Secretaria da Avaliação avaliou, ele olhou, né, simplesmente avaliou. Não, ele não precisa, ele está indo muito bem. Eu assim, como ele é autista, ele tem laudo, foi diagnosticado às 6, não precisa. Aí eu falei, então faz bem. Aí eu peguei e liguei para a Secretaria de Educação, toda educada, a gente usa da boa educação, né? Aí falaram, não precisa. Eu falei, sim, então eu vou procurar a justiça, sinta só a senhora sinta-se à vontade. Aí foi por uma briga judicial, aí foi bem rápido, foi 6 meses, fui pela Defensoria Pública e fui muito bem acolhida lá. Aí chamaram, aí deixaram, e daí, no caso, eu venci, né, a causa, e mandaram o segundo professor para ele, só que o município não mandou. E quando não mandou, em um mês eu entrei com uma petição, e o juiz determinou que fosse imediato, não cumprimento, daí uma multa de R$500 ao dia para o município de Joinville. Então, era engraçado, porque o Luigi, ele tinha ação judicial. Então, quando faltava a professora dele auxiliar, eles tiravam de outros para que não fosse multado.
sabe? Só que isso era injusto com as outras crianças, sabe? Então foi uma briga que eu sempre tive com o município de Joinville, sabe? Que não era justo. É exaustivo isso, né? Exaustivo, porque a gente sempre tem que estar buscando os nossos direitos o tempo todo. Como se, né? Tem que mostrar. E outra coisa, as saudações. Aí quando saiu a carteira de identidade que a gente pôde colocar autista, eu falei, nossa, graças a Deus, isso tirou da gente aquele peso de um monte de papelada que a gente tinha que buscar, né? E uma coisa que eu tirei o chapéu, quando ele veio com o IFES, eu falei assim, agora, como vai ser, né? Daqui vai ser outra briga judicial? E eu fui muito bem acolhida aqui, vim, né, no período de férias, eu fui chamada ainda para vir conversar, na época era o Cláudio. Aí quando a Yara já assumiu, a Yara já me chamou para conversar, e é muito direto, é muito prático, sabe? Sempre eu tenho um respaldo muito grande, e a gente que é mãe, embora tenha 18 anos, é uma busca contínua sobre os seus direitos, e não é fácil, né? Nunca é fácil. Mas é isso, tem uma frase que eu ouvi de uma colega também essa semana, que como é que ela falou? O direito da justiça, né? O direito não socorre os desacordados. Ele só vai fazer por aqueles que estão acordados lutando. Então, se tu ficar quietinha, eles não vão perguntar, tu tá precisando de alguma coisa, né? É ruim isso, porque já tem toda uma adaptação todo dia, daí tem que ficar sempre muito cansativo, né? Não consegue, assim, é uma queixa que eu escuto muito de muitas famílias. Eu não posso trabalhar, porque eu já tenho uma rotina com ele exaustiva e eu ainda tenho que ficar fazendo esses corres, que se uma professora falta, eu tenho que correr atrás disso, se a tarefa vem de um jeito, eu tenho que ver como é que eu vou adaptar, porque às vezes não vem a adaptação de lá, né? Então, que bom, assim, quando encontra uma escola que vem trabalhando junto, assim, vem fazendo. Por outro lado, também lembrar, assim, todo mundo está aprendendo nisso, né? Eu não estou dizendo que está completamente confortável para os neurotípicos, eles estão confortáveis se eles ignoram. Aqueles que estão entendendo o seu papel vão ficando desconfortáveis também, mas ok, isso faz parte, né? É bom sentir um pouco, o desconforto faz a gente se sentir vivo, né? Então, mas é isso, porque, né? O neurotípico aprendeu a funcionar naquela batida, daí vem alguém que funciona diferente. Oh, meu Deus, a minha aula eu sempre dei assim, sempre ensinei, e agora eu não posso mais dar de qualquer jeito, eu tenho que adaptar o jeito de dar aula, eu tenho que adaptar o jeito de ensinar, né? Então, mas faz parte, isso é da construção da educação. A educação é isso, né? Embora o problema da sociedade em si, nós temos que é um problema também muito grande da parte da questão pública do governo. Se ela tivesse uma escola em que ela fosse particular e pagasse, né, onde tivesse uma escola totalmente separada, assim, pessoa para autista, ele seria tratado porque ele está pagando um valor para aquela escola. Mas quando vem do lado da escola, tudo que é público, escola pública, entendeu? Que é engraçado que eu no trabalho eu brinco com as pessoas que eu fico, às vezes, escutando, agora é época de política, era prefeito de várias cidades do país. E esse candidato, engraçado que a pauta batida hoje, quando se fala de inclusão social, fala de inclusão social na questão de negro, de LGBT, né? Aí eles brigam porque é saúde da CIE, e eles prometem que vão colocar mais hospitais. Mas quando você vai, tem a questão dela que você vai para a questão do atendimento. Olha que essa pessoa que atendeu ela, assim, ó, fique à vontade, vai justiça. Entendeu? Então já começa lá de cima. Você vai no posto de saúde, entendeu? Você está com problema no posto de saúde, a pessoa não tem dinheiro para ser atendido em um lugar particular, ele depende do posto de saúde. Aí a maioria das pessoas fazem concurso para entrar para ser atendente lá no balcão. Mas quantas pessoas ali que estão atendendo, elas não se importam com quem está doente, são mal educadas, entendeu? Começa de lá, então. Começa lá. Então, quando a gente chega nessa época de política, você pode ver a proposta que eu vou fazer é sempre o mesmo. Né? E a questão da inclusão social é sempre a mesma pauta, nunca muda. Mas os moradores de rua, a questão do autismo, a questão de muitas coisas ficam de fora. Mas não é que precisa ter preparo. O preparo precisa ter, né, não só a sociedade, mas se começar pelos profissionais também, que trabalham, onde vão atender essa pessoa. Então, aí que se falta. E certa vez eu estava fazendo o pessoal no serviço lá sobre essa questão de prefeito, coisas.
Exato, mas assim, mas quantos de nós vamos lá na Câmara de Vereadores, quando tem uma sessão ordinária, cobrar alguma coisa que nós pedimos para eles? Poucos de nós vamos. A gente segue a nossa vida, chega a próxima eleição, votamos no camarada, aí passa-se mais 4 anos, mas nós nunca vamos lá na sessão ordinária cobrar uma pauta. São poucas pessoas que estão na sessão ordinária para cobrar obras, prometeu isso, né? Então, algumas questões sociais, na pauta do poder público, elas nem entram, porque se fala daquilo que está, por isso assim, naquela pauta da regra, né? É aquilo que está na regra. Nunca e fora os oportunistas, né? Assim, muito então, político oportunista que vai nas causas, sabe que isso afeta e depois, na hora de executar, então, aquilo não é mais importante, né? Tá, mas esqueceu às vezes de... E aí são poucas pessoas que ouvem, porque a minha filha estudou ali no... que abriu aqui perto do postinho de saúde, na sala tinha uma criança autista, tinha uma professora. Aí, qual o problema da criança autista? Eu não sei assim, os fatos disponíveis, né? Mas a minha filha, a gente sempre ensinou ela e ela gosta muito de ajudar. Então, ela gostava de ajudar com uma criancinha autista. Só que tinha problema, porque muito barulho ele se assustava. Então, quando ele se assustava, ele entrava e ele mordia. Porque era uma questão de... A maneira dele reagir àquilo. Ele disse que quando via, chegava lá e queria brigar com a professora, mas ele fazia porque o menino autista. Não dá para aquela professora, às vezes, a criança, assim, exemplo, não chega muito perto porque ela pode estar assustada naquela hora. Então, você não consegue. Então, às vezes, a culpa é da culpa do professor, mas não tem professor que dando autista. Mas a minha filha também, ela falou assim, mas eu falo para a minha filha ir lá, ajudar ela a comer, ajudar ela a brincar. Daí, quando eu estou correndo, ele se assusta. Então, existe toda essa questão. É complexo, né? É muita coisa, muitas camadas. Sim. Então, levantou a questão assim, também do desenvolvimento, né, da sociedade. Assim. A gente percebe hoje cada vez mais complexa, né? Assim, e há uma diversidade de... A gente observa, né, cada vez mais a diversidade também, né, ocupando um espaço social. Né? Isso, por exemplo, né, se tem uma criança, né, no supermercado, assim, ajuda gritando, mas sempre se colocava muitas vezes a culpa na mãe, né, assim, né, a mãe que deveria, né, não educou direito, né? Ou não educou direito, ou deveria, né, solucionar, né, aquela situação, assim, tudo mais. E quando tu colocou que o autismo, né, ele é inato, né, e não adquirido, né, assim, e há uma mudança, assim, né, social, nada é natural, né, e ao mesmo tempo, assim, né, como Milton Santos coloca, assim, que o homem transforma a natureza em natureza, né, ao mesmo tempo, tudo isso aqui é natureza humana, né, a gente descobre, assim, que, por exemplo, né, para o desenvolvimento, né, maior do feto, né, toma-se ácido fólico também, né, tudo mais assim. Isso foi uma descoberta humana, né, que ele retira, né, de certa forma da natureza, assim também, né. E nós estamos alterando, né, também o nosso desenvolvimento celular, né. Há uma memória celular, assim, né, durante a história, assim, né, em que a reprodução humana, né, o nascimento de uma criança hoje, né, não é o mesmo nascimento de uma criança, né, há milhões de anos atrás, né? Então, de certa forma, assim, também há uma alteração genética, né, nas células, né, que é uma alteração que mistura um pouco, né, a alteração, né, a interação social, né, dessa história, né, que acaba sendo também, né, a criança nasce com aquilo, né, algo inato, né, mas também foi adquirido ao longo da história, né, assim, essas mudanças. E, por exemplo, o espaço que nós ocupamos, né, na sociedade, tenho certeza assim, todos nós aqui, né, nós não somos bem aceitos em todos os espaços sociais, né? Tem espaços assim que tem que estar numa determinada
camada social, assim, né, em que você não chega de supetão, né? Outros, assim, numa festa, assim, por exemplo, tem um traje específico para ir nessa festa, né? Mas você tem que ter aquele traje específico, né? Você vai chegar, código, né? você vai chegar, às vezes, na festa, assim, né? Com qual carro você vai chegar naquela festa ali, né? Assim, você não vai chegar simplesmente, às vezes, batendo, apertando o botão, assim, na rua, né? Assim, vai ser recebido, assim. Então, nem todos os espaços sociais são feitos, todas as pessoas são bem aceitas naquele espaço social. E então há uma necessidade assim de maior tolerância, né, às questões, às pessoas, né, diferentes, né, porque a sociedade vai ficar cada vez mais diversa, né? Nós temos a aceitação da diversidade, né, na sociedade. Aí é interessante quando coloca a questão das cotas, né? Porque eu trabalho diretamente com o ingresso, né? E com as cotas, né? Atendo ao público, né? A cota mais difícil de se ocupar é a cota do PCD, né? E o PCD tem um outro conceito ainda, né? Existe o conceito médico, que foi colocado ali, né? Mas tem um conceito PCD também, que é o conceito da assistência social, né? Da pessoa que trabalha com serviço social, né, que é o que envolve a lei de cotas, né? Então, assim, é o que está no edital, assim, não é o que está na padronização médica, né? O critério da assistência social não é o mesmo critério médico? Não exatamente. Né? Assim, então, assim, para a lei de cotas, né? Entendi. Daí, assim, e muitas pessoas escrevem errado, né? Não conseguem passar na cota do PCD. Aí fala assim, eu não... De vez em quando vem essa história, né? Então, pela capacidade... Eu estudei bastante, né? Para passar na cota, né? Para vaga, né? E tem uma vaga, assim, que eu não pude entrar, porque é uma vaga de cota, né? Porque o cotista, né? De escola pública, né? Não teve... O desempenho dele foi menor e ele o teve... mesmo direito que o meu. Na verdade, aí, assim... eu respondo, né? É que a vaga não é sua, né? Você disputou por uma vaga que seria sua. E é o maior número de vagas, né? A vaga de ampla concorrência, né? Se a gente for pensar assim, na sociedade, proporcionalmente, né? Que para negros, pardos e indígenas, né? É considerado o censo do IBGE, né? Para cada estado brasileiro, né? Então, assim, se formos pensar proporcionalmente, né? Mais pessoas estudam na escola pública, né? Ou mais pessoas estudam na escola particular, naquela sociedade, tudo mais, né? São reservadas 50% das vagas para estudantes de escola pública, né? E outras vagas são de ampla concorrência, né? Então, assim, se a pessoa ela tem uma vaga específica, né? Será que 50% das pessoas na sociedade estudam em escola particular, né? Conseguem pagar uma escola particular? Eu acredito que não. Uma parte estuda em escolas públicas, né? E aquelas vagas da ampla concorrência, né? Que vale para todos, né? Não só quem estuda em escola particular, né? Então, assim, a pessoa deveria ter estudado a ponto de passar nas vagas que são destinadas para ela. E não, assim, para querer ocupar todas as vagas sociais. É necessário a lei de cotas, assim, né? Justamente, assim, para abarcar, né, a diversidade social. E também ocupar esses espaços, né? As pessoas com deficiência, né, assim, de PCD, assim, que tem essa vaga específica, ocupam pouco a vaga de PCD. Muitas vezes elas não são ocupadas por uma pessoa com PCD, né? Passa várias chamadas, aí acaba, não tem mais ninguém com PCD no edital, aí tem os critérios de ocupação da vaga por outras pessoas, né? Então, assim, o espaço, né, social que uma pessoa, as pessoas diferentes estão ocupando, né, é só reconhecer de fato essa diferença, né? Porque todos aqui somos diferentes, né? Não tem, né, as pessoas típicas, assim, né? E entender típicas, assim, e o que é típico, né? Esse espaço típico também ele é disputado, né? Assim, isso na campanha política é disputada, né? Espaços de, sou mais conservador, sou mais liberal, tudo mais, né? Então, assim, disputa-se, né, as pessoas típicas naqueles nichos, né, de pessoas típicas que as pessoas acham que vão angariar, né, mais votos ou que são mais parecidas com elas, né? Então, assim, isso
é cada vez mais necessário a gente conviver, né, e respeitar o espaço do outro, né? Conviver em nossos espaços, né? E em um espaço coletivo, assim, respeitar que todos nós somos diferentes, né? Que temos que estar ocupando os espaços coletivos, né? Assim, né? Todos nós merecemos ocupar os espaços coletivos. Muito obrigada pelos teus apontamentos. E só um adendo assim, para a primeira parte do teu comentário, a gente costuma dizer que a gente é naturalmente social. O ser humano é naturalmente social, é da natureza humana ser social. Isso a gente fala tanto em comportamento, mas também fala de constituição. A natureza do nosso corpo é social. O que a gente é, o corpo que a gente é hoje, os bebês que nascem hoje, são produto de uma história evolutiva humana, que é a dimensão filogenética, né? A evolução da espécie humana, ela é uma evolução por pressões sociais de adaptação e que foram produzindo. A gente olhar nos olhos é um comportamento social, mas ele foi selecionado ao longo do processo evolutivo humano, tanto que ninguém aprendeu a olhar nos olhos. É um comportamento que bebês têm desde que começam a enxergar melhor. E eles vão fazer contato visual, porque foi biologicamente selecionado ali para poder sobreviver na sociedade. Como a nossa espécie é uma espécie gregária, né, de grupo, nós não somos... A gente não consegue sobreviver se a gente fica sozinho. Não consegue mesmo, tá? Não existe humano que sobrevive sozinho. Mas o náufrago lá do filme, né? Tudo bem, é uma ficção e tal, mas a gente podia levar isso para a realidade. Ele só sobreviveu porque ele teve uma vida antes dessa etapa social. Quando ele chegou na ilha, ele já era um sujeito social. Ele não chegou lá sendo um sujeito individual. Ele ficou sozinho. Eu estou falando do filme, não sei se todo mundo assistiu. Quem não assistiu, o Wilson, isso. Quem não assistiu, assiste. É um filme clássico, importante, leva a gente a refletir muitas coisas. Mas é isso, assim, a gente não sobrevive. Um bebezinho que nasce e não tem interação social, ele morre. Porque ele é mamífero, ele tem que mamar. Alguém tem que nutrir esse bebê. Ele não consegue nem se movimentar para buscar alimento sozinho. Alguém tem que... E outra, ele tem que garantir que alguém queira fazer isso por ele. Aí, eles têm uma cara fofinha, que todo mundo tem vontade de olhar. Todo mundo acha bonitinho o bebezinho. Então, a gente cuida. Aliás, mamíferos em geral, se vocês olharem fotos de bebês mamíferos, bebê, filhote de cachorro, filhote de porco, filhote de cavalo, é tudo fofinho. Deve ter alguma explicação filogenética aí entre os mamíferos, que é da atração visual, assim, a gente quer ter junto. Ninguém consegue escutar um bebê chorar sem se importar, assim, pelo menos dá aquela conferida se alguém está cuidando dele. Porque isso são as estratégias da natureza, do que a natureza selecionou para garantir que a gente se preserve como espécie, né? Então, isso tudo são seleções naturais, mas são seleções das interações dos comportamentos. E aí é que o autismo aí tem um monte de outra, uma outra palestra. A gente pode falar sobre essas diferenças, né, quando a gente vai considerar o autismo nessa situação. Posso fazer? Uhum. Você falou a princípio entre a relação entre TDAH e TEA, né? Existe aí até uma confusão de diagnóstico que pode ocorrer. E como que seria altas habilidades de superdotação? Uhum. Tem essa mesma relação? Então, altas habilidades, ela não é nem um diagnóstico clínico, né? A gente não tem um CID para altas habilidades, mas é uma condição da neurodiversidade também e que a gente percebe, identifica, né? A gente hoje até escreve no laudo, mas ele não tem um CID específico para altas habilidades. Mas altas habilidades de superdotação também tem algumas confusões com TEA. Eu já avaliei crianças pequenininhas que estavam... O que acontece no autismo? Já ouviram falar de marcos do desenvolvimento? Os bebês nascem e em cada etapa do desenvolvimento coisas são esperadas desses bebês. Com tantos meses ele tem que olhar, ele tem que apontar o dedo, ele vai sentar. Então tem marcos de desenvolvimento motor, social, emocional, de linguagem, né? Com tantos meses ele vai começar a imitar barulhinhos, palavrinhas. Depois ele tem que falar pelo menos 2 palavrinhas juntas. Depois ele já está falando frases. Ele está imitando gestos, ele está conseguindo andar, tem uma série de marcos do desenvolvimento. O que a gente percebe no autismo? Que há uma irregularidade nesse desenvolvimento.
Então, às vezes, vem tudo atrasado. Ele tem atraso de fala, atraso motor, atraso social. Então, todos os comportamentos esperados, eles vêm com atraso. E aí a gente tem que ver se é autismo mesmo ou se é uma deficiência intelectual. Porque a deficiência intelectual, todas as áreas de desenvolvimento, elas vêm com atraso. Então, ele senta mais tarde, ele anda mais tarde, ele fala mais tarde, tudo vem com atraso. No autismo, pode vir atrasos, mas às vezes vem irregularidade. Então, às vezes ele não fala, mas ele anda no tempo normal, a parte motora está ok. Então, não tem um atraso global do desenvolvimento, tem alteração tem uma irregularidade. E altas habilidades, a gente também vai perceber alguma irregularidade, principalmente no campo de fala, que é uma das expressões da cognição. Então, a gente vai ver, por exemplo, crianças com 3 aninhos, às vezes, com um fenômeno que a gente chama de hiperlexia, que é aprende a ler sozinho, com 3 aninhos de idade. Ninguém parou para sentar e ensinar essa criança a ler, mas com 3 anos, 3, 4 anos de idade está lendo, conhece palavras, consegue ler. Ninguém ensinou. A gente já fica de olho, porque isso é um fenômeno que acontece no TEA, mas também pode acontecer na altas habilidades, né? Então, se ele está lendo palavras, mas ele não comunica, não conversa, não se interessa em brincar com os seus pares, luzinha amarelinha aí para o TEA. Porque não tem só uma alta habilidade numa área, mas tem uma baixa habilidade na outra, porque a parte social dele não está sendo recíproca, né? Agora, às vezes, o que aparece muito são só, as pessoas chamam a atenção só aquilo que está para cima, né? E aí, nossa, ele lê muito cedo, não está com atraso de fala, porque ele está falando tudo, só que você percebe que quando ele fala com você, ele só fala sobre o mesmo assunto, só repete as coisas que ele viu na TV, ele tem uma hipermemória. Então, todo mundo vê o que está a mais, mas não percebe que está diferente. Então, a gente vai tentando mapear isso. E, às vezes, a gente não percebe isso cedo. Eu tenho um menino, um exemplo bem recente meu, assim. É um menino que eu avaliei com 3 anos de idade. E esses comportamentos, assim, de lendo já quase palavrinhas. Ele tinha uma necessidade de falar muito, ele falava muito, assim. Isso me chamava atenção, porque quase não dava espaço para a gente não conseguia conversar, porque ele falava. Eu falei, está diferente, parece um TEA. Vamos lá. Aí fomos acompanhando, terapia individual primeiro, depois a gente foi para terapia de grupinho. Quando esse menino estava com quase 6 anos, eu fiquei esse tempo, né, fazendo o acompanhamento com ele, aí eu falei, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica mais específica? E aí encaminhei para um colega, porque ele, né, fosse uma pessoa mais neutra, assim, que não tivesse olhar na história. E aí ele veio assim, olha, eu não vejo sinais de TEA, o que eu vejo é altas habilidades aqui. Menino de 6 anos, bem espertinho. E aí realmente, daí a gente vai ver assim, porque ele tá indo bem no grupo social, ele respeita a regra, ele faz umas bobices, umas pirracentas, mas é criança, 6 anos, faz isso mesmo e tal, né? E aí a gente vai. Então, às vezes a gente não detecta imediatamente, mas percebe depois. Mas a gente tem que cuidar, assim, que o diagnóstico de altas habilidades, ele não exclui o TEA. É bem comum vir associado, assim. Inclusive, quando veio o TEA primeiro e altas habilidades depois, é bom, às vezes os pais, eles se apegam na alta habilidade. E eu não estou dizendo que isso é completamente ruim, é só para a gente não... A Carol falou uma coisa, para a gente não negligenciar as necessidades dessa criança. Porque autismo nível 1 de suporte, é muito comum as pessoas negligenciarem as necessidades. Autismo nível 3 de suporte, é muito comum as pessoas subestimarem as capacidades. Então, o nível 3, que depende muito, as pessoas não enxergam o potencial. O nível 1, as pessoas não enxergam o que ela precisa. Colocam tudo no bolo, assim, né? Mais alguém? Sim, tudo que você falou ali, né? Porque tem a parte da escola, eu acho bacana a partir, né, do Instituto Técnico, falar sobre comportamento, né? Ou atitude, que para mim está tudo meio amarrado com valores ali. Eu trago um pouco da indústria. Lá a gente trabalha para ter padrão, né? Que é todo padrão para ter uniformidade. E até quando a Carol falou aqui, me emocionou, porque a empresa trabalha para padrão, para que a gente tenha qualidade padronizada. E agilidade, né? Porque o padrão é mais rápido. Essa semana eu estava conversando com outro gestor da empresa, como nós vamos treinar as pessoas que talvez tenham alguma diferença.
Porque nós estamos tendo dificuldade de treinar pessoas. Antes, pegava um procedimento e mostrava. Né? Claro, tem um ou outro, a sociedade é assim. Mas hoje a gente sente muita diferença no resultado de um treinamento padronizado. Então, isso gera uma complexidade, né? Estou falando da escola técnica porque eu acho muito bacana, porque essas pessoas vão estar na indústria daqui a pouco. Né? E começar já a pensar com uma visão de padrão diferenciado. Né? É um negócio meio inovador, vamos falar assim. Né? Hoje a gente fala muito mais de tudo isso do que há 10 anos atrás. 10 anos atrás, jamais na indústria a gente estaria conversando sobre isso, como nós vamos fazer um treinamento diferente para um grupo, para o outro grupo. Né? E nasceu de forma natural, né? Eu com mais um gestor lá batendo papo. Então é muito bacana ver isso aqui, e a sua palestra, além de rápida, faz a gente refletir muita coisa. Parabéns. Obrigada. E acho que a indústria é um desafio mesmo, porque a indústria, ela é padrão em muitas coisas, né? Inclusive no produto que ela produz. Quanto mais produzir no menor tempo, melhor. E daí o que ela precisa? De gente que entre na velocidade. Então, se a gente puder unificar processo para conectar a área de carro de quatro à próxima, melhor. Quando a gente pensa na neurodiversidade, a gente vai ter que repensar mesmo alguns processos. Talvez algumas áreas não são dos melhores lugares, mas, e aí, eu acho que a lei, de novo, né, beneficia, nesse sentido, ela vem para corrigir essas injustiças sociais, quando ela vai impor para as empresas a necessidade de contratação das pessoas com deficiência. Só que daí as empresas, elas querem o quê? Encaixar a deficiência no padrão que já existe na estrutura dela. Não dá, ela vai ter que criar vagas diferentes. Então, quando eu vejo em jornal já nem vê mais, mas assim, quando eu vejo, eu via muito, né, vaga para a pessoa com deficiência, eu já me arrepio. Eu falei, que vaga é essa? Porque pessoa com deficiência é plural, assim, quem é a pessoa com deficiência? Qual foi o ideal? Porque é uma idealização. Quem é o ideal? Uma deficiência, por exemplo, assim, o dedinho não funciona tão bem, mas tudo vai não enxerga de um olho e daí consegue. Tem um pequeno positivo lá que vai corrigir. Então, assim, é pensar vagas diferentes, com carga horária flexível. Autistas têm muito problema de entrar no mercado competitivo por isso, porque eles não suportam uma carga horária de 8 horas diárias, eles não suportam, eles não conseguem, o corpo deles não funciona 8 horas por dia na batida aqui, ó. Eles rendem muito e a gente precisa lembrar disso, assim, ó. Eu conheço, eu tenho convivido com pessoas autistas adultas. Tem um grupo do WhatsApp, depois se tiver interesse, Carol, tem um grupo de WhatsApp aqui de Joinville. O WhatsApp não é de Joinville, mas enfim, a maioria das pessoas é de Joinville, né? Que é só autistas adultos. Eu acho que eu sou a única não autista no grupo. Eles me convidaram, porque a maioria das pessoas lá me conheciam, ou uma boa parte no começo me conhecia, e eu tô lá. Eu quase não falo, mas eu aprendo um monte e fico lá entendendo o funcionamento deles. E tem gente ali muito competente, assim, muito competente, pensando no que a sociedade exige de competência, porque essas pessoas estão ali desperdiçadas. Por quê? Porque elas não conseguem se enquadrar nessa carga horária exaustiva, elas não conseguem entrar nessa voracidade que o mercado tem. Né? Então, e aí, como é que a gente perde esses potenciais dessas pessoas? Como você usou, né? Desperdiçam. A gente vai ter que aprender para cada posição, né? Uma inspeção. A gente está conversando bem disso. Como uma pessoa como inspetora com TDAH. Vai ter hora que ela vai... Pode ser um risco para aquele processo. Então, nós vamos ter que cada vez mais conhecer mais para nos tornar direcionadores para que todo mundo tenha seu espaço. Só para pegar o gancho que cada um falou, né? Como é que a gente chega num processo, pelo que eu consigo perceber, não só a questão dos autistas, mas uma questão social em geral? Nós temos um grande problema, um grande desafio na mão, que é o quê? Primeiro, desconstruir uma sociedade formatada pelos típicos. O colega acabou de falar ali. Como iremos desconstruir o processo de produção para poder encaixar todas as diversidades existentes? Então, nós queria escutar de você, como que a gente pode pensar essa... Primeiro, porque na minha visão, primeiro precisamos passar pelo processo de desconstrução do que está posto, para criarmos um contexto social diverso em que aqueles que
pensam típicos possam sim pertencer, usando a tua palavra. Como é que a gente chega nesse processo? É desconstruindo, é educando, porque eu vejo assim, minha filha tem 9 anos, na escola dela, eu, por estar no meio acadêmico, tudo, eu tenho uma visão um pouco diferente das coisas, mas a gente vê que o normal, já vem da educação de casa. Ou seja, as crianças hoje de 7, 8, 9 anos, elas já vêm com essa criação típica de certamente diferenciar e já notar a diversidade na sociedade. Como desconstruir esse processo para que a gente possa atingir um patamar em que não precisamos estar discutindo diferenças? Eu não sei se a gente vai parar de discutir diferenças, tá? Porque elas existem e cada geração, diferenças vão existir diferente, né? Quando tu estava falando aqui de a gente estar precisando repensar o protocolo lá de treinamento, eu tenho certeza que muitas coisas vocês tiveram que repensar, não por causa de pessoas com deficiência, mas por causa da nova geração que está vindo. É uma geração nativa digital. O jeito dos caras de 50 anos ensinando a gurizada de 20 que está chegando nas empresas, cara, tu não é interessante. Tu tem que se tornar interessante para a gente. Então, a gente tem que se tornar interessante. E aí a gente também pensar nisso, assim, né? Não está dando certo porque eu estou impondo uma coisa que, no meu entendimento, esse é o ideal, ou porque realmente ele não pode. Porque a gente tem a desconstrução, tu usou algumas vezes essa palavra, eu acho que esse é uma das vias, mas ela é pela educação mesmo, né? É consciência. É a tomada de consciência dos processos, de entender que não tem um jeito certo e único de funcionar. Se a gente pensar em indústrias, gente, tem indústrias hoje que quase não tem pessoas lá dentro. Eu fui recentemente numa empresa, como é que é o nome? Magna. Magna? A Magna, ali no Parque Perini. Eu nem sabia que essa empresa existia, até que uma pessoa lá me chamou, a psicóloga lá me chamou, dizendo, Ana, a gente quer fazer um trabalho aqui de inclusão, a gente tem 2 pessoas autistas no grupo e a gente queria uma ajuda. E aí fui lá conhecer a empresa para fazer ver se a gente faz um trabalho. E aí eu não sabia da empresa. E a empresa, quando eu olhei assim, é um galpão enorme, não tem pessoas, é só máquina trabalhando. Máquina encaixando, puxando o negócio, enfiando não sei o quê. Falei, cadê as pessoas? Ela disse assim, as pessoas são poucas, porque a maior parte das pessoas estão trabalhando nos escritórios, na outra... Então, ou seja, a indústria, ela também, ela precisava de homens padrão numa época em que os mecanismos de produção dependiam mais de pessoas, hoje depende menos. E é isso, os trabalhos estão sendo, hoje muitos empregos estão sendo criados, então eu não vejo como, se estão sendo criados, por que já não cria pensando nos novos formatos? A gente não pode ficar criando coisa nova sobre uma estrutura, pensando na estrutura antiga, né? Tem uma historinha que conta assim, ó, que um cara, ele dormiu e ele desacordou e ele acordou 100 anos depois. E aí ele saiu na rua todo perdido porque ele não reconhecia nada, tinha, meu Deus, um monte de coisa digital, luz e tal, ele não entendia o que era aquilo. Até que ele entrou num lugar e disse, finalmente, agora eu estou num lugar que eu conheço. Ele entrou dentro de uma escola. Era a única coisa que não mudou em 100 anos. Não é triste isso, gente? Se a gente parar, é muito triste a gente pensar isso, né? Que a escola não mudou. O jeito que a gente ensina ainda é muito mesmo, né? Todo mundo sentadinho. Olha aqui, o que nós estamos fazendo aqui, esse auditório? Estou aqui eu falando, né? Como se eu falasse para vocês e vocês ouvissem. A gente está aqui se comportando diferente, mas foi pensado para formatos assim, né? Mas é desconstruir. E a gente fez isso hoje aqui. Eu tenho certeza que vocês fizeram conexões aí que vão desconstruindo. Espero que elas permaneçam com vocês, que não vão embora depois que vocês dormirem. Ana, novamente, muito obrigada pelas suas palavras no Instituto Federal aqui. E eu quero convidar, em forma de agradecimento, ao Luigi. Vem aqui, por favor, Luigi.